Disposição você tem, porque quando você quer algo, você sai de casa. Você sai, você encontra forças para ir em busca daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Seja para uma festa, seja para visitar uma pessoa, seja para ir ao mercado, ir na farmácia, mas você sai de casa. Você tem forças para ir atrás daquilo que lhe interessa. Mas quando se trata de buscar a Deus, há quanto tempo você tem acompanhado não só o programa da Alemanha, mas também outros programas? Você tem acompanhado, você tem seguido o trabalho da Universal? Você tem participado de programas onde nós consagramos a água? E você tem dado desculpas dizendo que é longe? Você está dando desculpa dizendo que não pode? Você está dizendo amanhã eu vou, amanhã eu vou. Porém, como disse uma pessoa certa vez para mim, o amanhã de hoje é amanhã. Porém, o amanhã de amanhã é o depois de amanhã. Ou seja, o amanhã nunca chega. Amanhã, mas quando é amanhã, é amanhã. E quando é no dia, é o amanhã. Quer dizer, nunca é o dia, nunca é hoje. O texto sagrado, pessoal, ele fala o seguinte, que a nossa decisão tem que ser já. Nós não podemos endurecer o coração ao ouvir o chamado dele. Se você quer resultados diferentes, então tome a decisão de estar aqui na Universal amanhã, domingo, buscando a ele. Nós vamos acompanhar um testemunho, eu volto daqui a pouco. Era uma dor de cabeça que eu tinha que ir para a cama. Eu tinha que ficar no quarto escuro, sem ver ninguém, sem ouvir ninguém. Eu tinha vômitos, porque era uma coisa insuportável. Eu nem sei explicar bem como é que eram aquelas dores. Quando eu ouvi dizer da médica que ela não tinha solução para mim, que eu tinha que ir à procura noutro lugar, eu fiquei sem chão, porque eu achava que através da ciência fosse resolver o meu problema. Se a médica não ia resolver, então como é que eu ia resolver a situação? O meu nome é Guilhermina Madruga. Tive uma infância boa, embora vinda de uma família pobre, com poucos recursos, sem grandes condições. Os meus pais não sabiam ler nem escrever, mas eles nos davam o melhor que eles tinham. Educação, respeito, os valores que eles tinham, eles nos passaram. Via as minhas colegas na escola que tinham televisão, via os desenhos animados, que faziam isto e aquilo, e eu não tinha água, não tinha luz em casa, então eu não tinha televisão, eu não tinha nada. Mas eu era feliz a brincar lá no campo, a fazer a vida normal, e tudo bem. E depois casei nova, com 20 anos casei, tive logo uma filha, e ao fim de 5 anos e meio tive outro menino. Então foram aí que começaram os problemas. Começaram as queixas e começaram os problemas de saúde. Ele tinha à volta de um ano e pouco, quando eu fui diagnosticada com um esgotamento cerebral. Eu comecei a ter muita necessidade de dormir. Eu dormia em qualquer lado. Eu estava a trabalhar, eu ia à casa de banho e eu adormecia na sanita. Eu não melhorava, tinha dores de cabeça horríveis, aquelas dores de cabeça, tinha vômitos, tinha de me meter na cama. Eu não podia dar assistência a ninguém em casa, porque eu não era nem sequer para mim. Então eu vivia no Alentejo e eu vim para Lisboa. Recorri a uma médica, uma neurologista. E ela ficou muito sensibilizada com a situação, porque eu era muito jovem. Então começou a medicar-me, medicamentos, vitaminas, injeções, montes de comprimidos. E eu fazia tudo o que ela me mandava fazer. Só que eu não reagia à medicação. Era uma dor de cabeça que eu tinha que ir para a cama.
Eu tinha que ir para a cama, eu tinha que ficar no quarto escuro, sem ver ninguém, sem ouvir ninguém. Eu tinha vómitos, porque era uma coisa insuportável. Eu nem sei explicar bem como é que eram aquelas dores. Da primeira vez que tive essa fase, a pior fase, eu estive de baixa 7 meses e tal. O bebê era pequenino, tinha 1 ano e tal, e entretanto, ele, coitadinho tão pequenino, tinha que ficar com a minha irmã e ficava todos os dias a dizer: a mãe está melhor, mãe, tu estás melhor. E eu, aflita, porque eu não tinha vontade, eu não tinha paciência, eu não tinha forças sequer para cuidar dele. E ele cresceu com tudo isso, a pensar que ele ia ficar sem mim, que ele ia ficar sem mãe. E ao fim de 10 anos de eu frequentar essa médica, de eu ser tratada por ela um dia disse-me: Guilhermina, você tem fé em Deus? Tenho, doutora. Então eu aconselho a procurar dessas pessoas que ajudam, porque o seu problema realmente não é para mim. Você era para estar curada, era para estar boa, e você não está. Quando eu ouvi dizer da médica que ela não tinha solução para mim, que eu tinha que ir à procura noutro lugar, eu fiquei sem chão, porque eu achava que através da ciência fosse resolver o meu problema. Se a médica não ia resolver, então como é que eu ia resolver a situação? Eu fui à procura, porque as pessoas, quando se veem desesperadas, elas fazem tudo, porque a aflição é tão grande que a pessoa tem que fazer tudo. Então eu fui à procura. Primeiro andei num sítio, depois fui noutro, e a última pessoa onde eu andei era um vidente. Então a primeira vez que eu fui lá, ele disse tudo: pronto, você tem estes problemas, você aquilo, você tem muitas dores de cabeça, você sofre muito. E a pessoa fica naquela sensação: olha, cheguei no sítio certo, afinal ele está a dizer tudo o que eu tenho. Ele sabe, ele vai me curar, ele vai me ajudar. E eu vou sair daqui e vou começar a ficar boa. Só que não é assim. Começam os meses a passar e a pessoa continua com as dores de cabeça, e a pessoa continua com problemas de saúde, e começam até a surgir outros. Então era um conjunto de coisas que tudo isso era muito pesado só para mim, porque eu não sabia como é que havia de dar a volta à situação. Portanto, mesmo recorrendo à ajuda, pedindo, eu não conseguia sair daquela situação. E para mim era frustrante, não é? Porque perdia o meu tempo e eu acabava por não ter resultado. A minha vida foi piorando a ponto de atingir depois os meus filhos, não é? Porque havia a ausência da mãe. A filha veio estudar para Lisboa, então ela começou a ter ideias também de se suicidar, porque ela sentia-se mal. Ela ficava na cama, sem conseguir também levantar-se, sem conseguir fazer nada, sem conseguir estudar. Então começou ela a ter também os problemas que eu tinha. Então era tudo assim, muito complicado mesmo, muito sofrimento, muito. Dentro disto tudo, eu depois vim de Estremoz para cá, então eu fui colocada a trabalhar numa escola na Cova da Piedade. Então eu passava em frente da igreja no autocarro e via escrito lá: Centro de Ajuda Espiritual, pare de sofrer. Eu olhava para aquilo e pensava: meu Deus, eu um dia tenho que entrar aqui. O que é que se passará aqui? Aquilo mexia muito comigo, aquilo me chamava, porque eu não conhecia a Igreja Universal, eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal. Então, na primeira vez que entrei na Igreja Universal, para mim, foi tudo novo, mas muito bonito. Foi lindo. Eu frequentava a Igreja Católica, eu era praticante, eu ia à missa, mas eu não sabia ler a Bíblia, eu não conhecia a palavra. Então eu comecei a ouvir o pastor. A primeira reunião eu chorei toda a reunião, porque parecia que tudo aquilo que o pastor dizia era para mim.
O meu processo de libertação não foi muito difícil, porque a palavra caía em terra boa. Então eu queria fazer tudo, eu fazia tudo o que o pastor mandava. E à medida que eu ia, eu sentia-me mais fortalecida. Eu comecei a deixar de ter aquelas dores de cabeça, eu comecei a deixar de ter aqueles sonos, aqueles pesos que eu sentia no corpo. Então aquilo para mim era tudo. No fundo, tudo aquilo que eu tinha era a dor na alma, que eu hoje entendo isso, e que eu precisava da presença de Deus. E como eu não tinha, então todo aquele sofrimento não era físico, realmente era na alma. Só que ninguém pode fazer isso senão o próprio Deus. E eu recebi o Espírito Santo num domingo de manhã. Uma coisa, pronto, natural, mas eu comecei a chorar, mas não era chorar de tristeza, um chorar de uma alegria de um gozo na alma, de uma felicidade que eu não sabia explicar. Tinha vontade de sair na rua, de dizer às pessoas que eu tinha algo diferente. Depois a minha filha soube, ela percebeu-se da mudança, então ela acabou por vir depois logo para a igreja também. E o meu marido também. Portanto, os três começámos a frequentar a igreja. Hoje aqueles desejos de suicídio da filha não existem mais, com a graça de Deus, depressão, nada. Então, hoje, com a graça de Deus, tudo mudou, tudo é tudo diferente. E então, todos na presença de Deus, todos a servirmos a Deus, é uma bênção. Hoje a minha vida está completamente diferente, não é? Porque hoje há outra direção, hoje está tudo diferente, completamente diferente. Não tem nada a ver. A conclusão que a gente chega é que podemos ser muito ricos, ter muito dinheiro, termos tudo, mas se a gente não tiver Deus, a gente não tem nada. Está aí, essas pessoas passaram por essa porta. Elas ouviram o chamado, mas não endureceram o coração delas. Elas não endureceram o coração, elas aceitaram. Ora, se você já fez tanto por você já fez tanto por uma pessoa, você já fez tanto para ajudar alguém, você, quando estava apaixonado, apaixonada, você não via distância para chegar até a pessoa. Sabe, quando você tinha uma condição de saúde melhor, talvez em outros tempos, ou talvez agora, você é uma pessoa assim. Quando tem uma festa em tal sítio, em tal lugar, você não vê distância para chegar a essa festa em busca de uma falsa felicidade. Não coloque barreiras para chegar na Universal neste domingo, para buscar a Deus. Não coloque barreiras. Aqui em Munique, eu estarei neste domingo, pessoalmente, às 8 horas da manhã, como também às 10 horas da manhã em especial. Tá bom? 8 e 10 horas. Em especial pelas 10 horas da manhã. Zaistrasse, número 5, o código postal 80797, no bairro de Schwabing West. A nossa sede nacional fica em Berlim, na Schulstrasse, número 119, no bairro de Weding, o código postal 13347. As reuniões acontecem neste domingo às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 3 horas da tarde, como também às 18 horas, tá bom? 6 horas da tarde, caso você trabalhe pela manhã. Mas temos também a Universal em Stuttgart, em Frankfurt, Colônia, em Hamburgo, e hoje, sábado, temos também trabalhos especiais em Karlsruhe, em Bremenhaven, Hannover, Dortmund, Nürnberg, enfim, em muitas outras cidades. Para mais informações, então, contacte-nos, envie-nos uma mensagem através do 0176 847 87155, nossa central de atendimento aqui na Alemanha, nosso WhatsApp é de graça, é gratuito. Contacte-nos
nós vamos lhe orientar, vamos lhe ajudar. Me despeço de todos vocês, um forte abraço e até amanhã aqui na Universal.